Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula, professora Kelly de Biologia. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo com a química das células, substâncias inorgânicas e orgânicas. Mas antes, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal JAF Conecta, curtir os vídeos, comentar, compartilhar. É muito importante que outros alunos JAF tenham acesso a esses conteúdos. Vamos ao nosso assunto de hoje. Na última aula, nós estudamos a introdução ao estudo da célula. Vimos nessa aula que as células são constituídas basicamente de membrana plasmática, citoplasma e núcleo, e que essas estruturas elas são formadas basicamente por substâncias químicas. Estes, por sua vez, são formados por elementos químicos. Essas substâncias basicamente, elas são constituídas por alguns elementos que nós denominamos aqui como chomps, né, que é o carbono, o hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. A combinação desses elementos vai formar substâncias classificadas em dois grupos, as substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas. Aqui nós temos um gráfico que mostra basicamente a constituição dessas substâncias nos seres vivos, né? Que constitui basicamente, no geral, esses elementos químicos, 98% dos seres vivos são formados por esses elementos químicos. Água, por exemplo, constitui aqui 75% a 85%, enquanto que de substância inorgânica a gente tem aqui as proteínas que representam basicamente de 12% a 23%. Seguido dos carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e vitaminas. Nós iremos hoje estudar das 7 substâncias, 5, 2 inorgânicas, que é água e sais minerais, e as 3 primeiras, carboidratos, lipídios e vitaminas, como substâncias orgânicas. Vamos compreender inicialmente as diferenças básicas entre substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. Basicamente, uma substância inorgânica ela é classificada como aquela que não possui o elemento químico carbono na sua composição, exceto o dióxido de carbono, né, o CO2, que é uma substância inorgânica, mas que possui carbono. E como representantes, nós temos aqui a água e os sais minerais, do qual nós falaremos mais adiante. Sobre as substâncias orgânicas, né, elas são classificadas basicamente como aquelas que possuem carbono na sua composição. Elemento químico que pode estar combinado com hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, né, aqueles elementos químicos que falei anteriormente. Nós temos aqui como representantes os carboidratos, os lipídios, as proteínas e as vitaminas, né, que falaremos também, né, no decorrer da aula de hoje. Vamos falar um pouquinho agora sobre o principal, né, a principal substância, a substância mais importante dos seres vivos, né, que é a água. A água, ela é uma substância inorgânica, né, a mais abundante em todos os seres vivos. Tão importante que ao buscar, né, formas de vida em outros planetas, a primeira busca que se faz é se tem água, né, nesse planeta. A quantidade de água nos seres vivos, o percentual de água nos seres vivos, ele pode sofrer variações de acordo com a idade, com a espécie e com o metabolismo. Vamos compreender um pouco melhor sobre isso. Em relação à idade, quanto mais jovem nós somos, mais água nós temos no nosso organismo. Um exemplo são os recém-nascidos, que têm em média 75% do seu corpo constituído por água. Na fase adulta, esse percentual ele pode cair para 60%, né? 70%. Então, existe essa diferença. E quanto mais velho nós vamos ficando, menos água temos no nosso organismo. A espécie também é uma diferença, né? Como, por exemplo, nós temos água-viva, né? Que tem 98% da sua constituição feita por água, enquanto que as sementes têm 12%. O metabolismo é o trabalho que aquela parte do corpo, por exemplo, trabalha, né? Age, tem atividade. O nosso cérebro, por exemplo, que tem uma alta atividade, né? Tem um trabalho intenso, ele tem em média 85% da sua constituição por água, enquanto que os ossos, que têm uma atividade metabólica menos, né? menos ativa, representa mais ou menos 20% da sua composição
por água. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre as funções da água, né? A água ela tem um papel muito importante no nosso organismo. Primeira importância é quanto ao transporte de substâncias e reações metabólicas, ou seja, as reações químicas que ocorrem no nosso corpo, elas dependem da presença de água, né? E essas substâncias elas são transportadas também pela água. A água, sendo um solvente universal, ela consegue dissolver a grande parte das substâncias no nosso organismo. Aquelas substâncias que não são dissolvidas na água são chamadas de substâncias hidrofóbicas, enquanto aquelas que são dissolvidas são chamadas de substâncias hidrofílicas. Outra importância da água é o papel lubrificante nas articulações, além também dela ser um agente termorregulador, ou seja, mantém a temperatura do nosso organismo constante. Vamos falar um pouquinho agora sobre algumas propriedades da água, né? Falamos das funções e agora falaremos das propriedades. A primeira propriedade da água é que ela é um solvente universal. O que isso quer dizer? Que a água, ela tem a capacidade de dissolver uma grande maioria das substâncias. As substâncias que são dissolvidas na água, nós chamamos de soluto, né? E essas que a água consegue dissolver são chamadas de substâncias hidrofílicas, por exemplo, o café, o açúcar, o sal, né? E as substâncias hidrofóbicas são aquelas que não são dissolvidas na água, como, por exemplo, os óleos e as gorduras. Outra característica, né, propriedade da água é o alto calor específico. O que é isso? É a capacidade, né, da água de liberar e absorver o calor de forma bem lenta. O que isso quer dizer? Precisa-se de um longo espaço de tempo para que a água ela mude a sua temperatura, né, pela perda ou pela absorção de calor. Vou dar um exemplo prático. Quando nós vamos à praia à noite, né, a água do mar normalmente ela está quente, ela está bem morna. Isso por quê? Porque para a água ela aquecer, ela precisa de um dia inteiro, né, de absorção do calor para que à noite ela esteja morna. Durante a noite, ela começa o processo inverso e começa a liberar calor. E aí, somente pela manhã, pelo dia, é que a água estará fria, né? E aí, por isso que a gente observa, né, essa característica, diferente de outras substâncias, né? A areia, por exemplo, ela absorve e perde calor de forma mais rápida. Outra característica também, ou propriedade da água, é a coesão e a adesão. A coesão é a propriedade das moléculas de água, né, H2O, aderirem umas às outras, né, e puxarem, né, umas às outras, né? Existe uma força de atração entre as moléculas. Essa força de atração, ela ocorre por meio de pontes de hidrogênio, que são algumas ligações químicas que ocorrem entre esses elementos. Essas ligações, elas são fundamentais para essas outras duas propriedades. Primeiro, aqui nós temos a tensão superficial, que é a propriedade das moléculas de água criarem, né, essas ligações e formarem uma espécie de película que alguns insetos ou partículas de poeira menos densos conseguem ficar sobre a água. O que isso significa? Que eles não rompem essas pontes de hidrogênio e conseguem ficar por cima da água sem se molhar. Diferente, por exemplo, de outras, né, que conseguem romper essas ligações de pontes de hidrogênio e, claro, molham-se, né? Outra propriedade também é a capilaridade. A capilaridade é a propriedade da água de subir em finos tubos, ou seja, contra a gravidade. A gente tem aqui como exemplo, né, um canudo que é colocado e que a água sobe pelo canudo, né? Diferente aqui do canudo mais grosso, né, que a água não tem essa capacidade. E isso é muito importante, por exemplo, para as plantas, que conseguem pegar a água do solo e levar pelas raízes, passando pelos vasos condutores até as outras partes da planta. Isso é uma propriedade muito importante. Agora queremos falar um pouco sobre os sais minerais, né? Os sais minerais são compostos inorgânicos também, assim como a água, e eles não são produzidos pelo nosso organismo, né? São substâncias que têm funções reguladoras e atuam também no equilíbrio osmótico, né? E no equilíbrio do nosso corpo. E aqui a gente tem um grupo, né? Sódio, potássio, magnésio, fosfato, iodo, cloro. Certamente você já ouviu falar
em alguns desses sais minerais, como por exemplo o ferro, flúor, né, o cloro, o potássio, sódio, né, cálcio, né, que são elementos, sais minerais bastante conhecidos. Esses sais minerais, eles são divididos em dois grupos, os macrominerais e os microminerais. Os macrominerais são necessários em grandes quantidades no organismo, como por exemplo, fósforo, cálcio, sódio. E os microminerais são necessários em pequenas quantidades, ferro, zinco, iodo, mas cuidado, essa grande quantidade, né, ela está a nível de miligramas, né, então a gente não é numa escala tão intensa, né? Inclusive, o excesso dessas substâncias elas podem até causar problemas de saúde, como por exemplo o excesso de sódio, né? Pode causar problemas de hipertensão arterial, por exemplo, né? E os microminerais menos de 20 miligramas por dia. Aqui nós temos uma tabela, né, que mostra tanto a função desses sais minerais no nosso organismo, como também as fontes de obtenção, né, por meio dos alimentos, que é a principal fonte, né, de sais minerais, vitaminas e outras substâncias. O cálcio, por exemplo, como nós sabemos, ele participa da formação dos ossos, encontrado no leite, no brócolis, no espinafre. A gente tem aqui também, por exemplo, o magnésio, né, que atua no relaxamento muscular, presente na aveia, amêndoas, amendoim. Né? O zinco, que é muito importante na produção de proteínas do nosso corpo, presente na carne de porco, no iogurte, né, nas frutas, né, iogurte de frutas. Enfim, a gente tem aqui uma grande variedade, né, de alimentos que dispõem desses minerais. Os minerais, né, como eu falei, eles têm um fator regulador no nosso corpo. E a sua carência, a falta desses sais minerais, podem acarretar em algumas doenças. Sobre elas nós falaremos agora. O ferro, por exemplo, é um sal mineral que tem como principal função atuar na formação dos glóbulos vermelhos nas nossas hemácias, que são importantes para o transporte de oxigênio. A deficiência de ferro no organismo causa uma doença bastante conhecida que é a anemia, né? A anemia que é a deficiência nos glóbulos vermelhos. E aí é muito importante que se consuma, né, alimentos ricos em ferro, como fígado, feijão, espinafre, brócolis, né, que são alimentos ricos em ferro. A cárie dentária também é uma doença causada pela deficiência do flúor, que aumenta a resistência dos dentes. O bócio, né, que afeta, né, que é causado, né, pela falta de iodo e afeta a nossa tireoide. A descalcificação ou também osteoporose, né, que é a deficiência em cálcio, né, no nosso organismo, e o fósforo também. E essas doenças, né, são causadas simplesmente por uma alimentação pobre nesses nutrientes. Vamos falar agora sobre os carboidratos, né? Os carboidratos, eles também são conhecidos como açúcares, glicídios ou hidratos de carbono, né? Os carboidratos, né, que são substâncias que têm como principal função fornecer energia de forma primária, né, a primeira fonte de energia do nosso corpo, ele é constituído basicamente por esses elementos químicos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, né? E são substâncias muito importantes para os seres vivos, né? Pois elas fazem parte da constituição do corpo, têm função estrutural, mas também têm uma grande função de fornecer energia para que nós possamos desenvolver as nossas atividades. Aqui nós temos dois grupos, né, de carboidratos que costumeiramente a gente conhece e se alimenta, mas que a gente deve equilibrar. Né? A gente tem aqui um grupo que a gente chama de bons carboidratos, né? Que tem cereais, frutas, né? A batata, o brócolis, o pão integral, os integrais e as hortaliças em geral. E nós temos também aqui os doces, né? Que é rico em açúcar, né? Principalmente açúcar refinado, que traz, né, alguns malefícios para o nosso organismo. Então a gente precisa buscar sempre o equilíbrio, né? Priorizar aqui os carboidratos saudáveis. Os carboidratos, eles são classificados em 3 grupos: os monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos, como o próprio nome já diz, é uma molécula de carboidrato, ou seja, é um açúcar simples que não sofre quebra, né? Então, ele, por ter poucos carbonos, tem de 3 a 7, eles não sofrem quebra.
Então, são os menores carboidratos, é como se fosse um tijolinho a formar, né, os carboidratos de açúcar. Eles também podem ter alguns nomes genéricos, né, como, por exemplo, se ele tem 3 carbonos, a gente chama de triose, se tem 4 carbonos, tetrose, e assim sucessivamente. Falaremos agora dos mais conhecidos, né, que são as pentoses e as hexoses. Pentose são carbonos, são monossacarídeos com 5 carbonos. Nós temos aqui 2 exemplos muito importantes, que é a ribose, que é o açúcar do RNA, e a desoxirribose, que é o açúcar do RNA, do DNA. E nós temos também as hexoses, que são os monossacarídeos com 6 carbonos. Esses monossacarídeos, nós temos aqui 3 principais, que é a glicose, a frutose e a galactose. Né? Glicose, que é o açúcar comum, né? Esse açúcar, frutose, que é o açúcar das frutas, e galactose, que é o açúcar do leite. Os disacarídeos, né, como o próprio nome já sugere, é formado pela união de 2 monossacarídeos. Esses monossacarídeos, né, eles ao unir-se, eles vão formar diferentes tipos de outros carboidratos, que são os disacarídeos. Por exemplo, a maltose, que é formada pela união de 2 glicoses, é o açúcar presente nos cereais. A sacarose, que é formada por uma glicose e uma frutose, é constituída aí a cana-de-açúcar. E a lactose, que é o açúcar do leite, ela é formada basicamente pela galactose e a glicose, né, que vão unir-se e formar aí o açúcar do leite. E os polissacarídeos, como o próprio nome já diz, poli, vários, né, muitos. Polissacarídeos é formado por longas cadeias de monossacarídeos. E aí a gente tem aqui de 20 a 10 mil unidades de monossacarídeos. Eles têm 2 funções, tem função estrutural, como por exemplo a celulose e a actina, e a função energética, como por exemplo o amido e o glicogênio. A celulose está presente nas plantas, né, na parede celular dos vegetais, e a gente vai ter aqui a quitina presente na estrutura de alguns animais, como por exemplo aqui no exoesqueleto dos artrópodes, dos insetos. Então, é um tipo de açúcar com função estrutural. E energético, a gente vai ter aqui como principal representante o amido, que funciona como reserva energética nas plantas, e o glicogênio, que funciona como reserva energética em fungos e animais. Aqui a gente tem, né, uma outra tabela que mostra, né, tanto esses polissacarídeos, eu citei aqui esses 4, além do ácido hialurônico, né, e outros também, né, com as suas funções, né, e as suas principais fontes. Vamos falar um pouco agora sobre os lipídios, né? Os lipídios, eles são compreendidos pelos óleos e as gorduras, né? São substâncias orgânicas, né? Basicamente conhecido como gorduras, mas que também têm funções importantes. Normalmente, nós associamos os lipídios a substâncias que causam problemas ao nosso organismo, mas a gente sabe que existem também outras funções importantes que nós veremos logo em seguida. Os lipídios, entre as suas principais funções, eles têm também a função de reserva de energia. Então, o nosso corpo ele usa o carboidrato como fonte primária de energia, depois ele vai, né, nos lipídios como segunda, né, fonte de energia, além de outras funções que nós veremos agora. Os lipídios eles são substâncias insolúveis em água, ou seja, são substâncias hidrofóbicas, não têm interação com a água, porém eles são solúveis em álcool, clorofórmio e benzeno. Quais são as principais funções dos lipídios no nosso organismo? Primeiro, eles têm a função de isolante térmico, retém o calor, né? Constitui a membrana plasmática das nossas células, como vocês podem observar nessa imagem. Falaremos disso nas próximas aulas. Tem função hormonal também, eles são precursores dos hormônios sexuais, dos estrógenos e a testosterona, além da função também de reserva de energia, né, nos animais. Então, a gente tem aí algumas funções e outras que falaremos agora. Os lipídios eles são classificados aqui em alguns grupos. O primeiro grupo que nós temos são os glicerídeos ou triglicerídeos, que são basicamente os óleos e as gorduras.
Eles têm como principais funções, né, o isolante térmico, proteção mecânica, armazenamento de energia, né, que são as principais funções aí representadas pelos óleos e as gorduras. Outro grupo também que nós temos são as ceras. Né? As ceras a gente conhece como a cera do ouvido, que é um exemplo, né, que tem a função de proteger o nosso ouvido, né, e também evitar a entrada de água e atua também como fonte de proteção contra micro-organismos, além também de ter a cera que impermeabiliza as penas das aves aquáticas, evita que elas se encharquem. Nós temos também a cera que envolve as plantas, né, as folhas, e evita a perda de água excessiva pelas folhas, e a cera também aqui que vai produzir aí as colmeias. Além também dos esteroides, né, que é representado pelo colesterol, que é bastante conhecido. O colesterol, apesar da gente saber que existe um problema que acarreta aí o LDL, que é o colesterol ruim, né? Os males do colesterol ruim é que eles podem causar o acúmulo nas nossas artérias, né? Formar placas e gerar trombos, né? Conhecido também como trombose ou infarto do miocárdio, né? Pela sobrecarga do coração. E o bom colesterol é aquele que faz o processo de limpeza, né? E tem outras funções também, como síntese da vitamina D e precursor de hormônios sexuais, como eu falei anteriormente. Os fosfolipídios é um tipo de lipídios, né? Um tipo de substância orgânica que vai ter como principal função formar a membrana das nossas células. E agora, para encerrar esse nosso momento, nós iremos falar sobre as vitaminas, né? As vitaminas, assim como os sais minerais, são substâncias que são absorvidas em poucas quantidades no nosso organismo. Diferente dos sais minerais, as vitaminas são substâncias orgânicas com função reguladora. Elas não são digeridas, elas são absorvidas pelo nosso corpo, porém em pequenas quantidades. Elas não servem como energia, não são fonte de energia. Elas regulam funções do nosso corpo. Nós não produzimos, né, exceto a vitamina D e a vitamina K. A falta de vitaminas no nosso corpo vai causar doenças, né? E a gente vai chamar isso de avitaminoses. Enquanto que o excesso de vitaminas a gente vai chamar de hipervitaminoses. As vitaminas elas são divididas em dois grupos. As lipossolúveis, ou seja, solúveis em lipídios, elas são vitaminas mais oleosas. A gente tem aqui vitamina A, D, E e K. Essas 4 vitaminas, elas são presentes em alimentos conhecidos, como a vitamina A, por exemplo, presente na cenoura, no fígado de aves, né? Vitamina D, presente no óleo dos peixes, gemas de ovos, vitamina E, verduras, azeite, vitamina K, fígado, verduras. E as funções são as mais variadas possíveis. Por exemplo, a vitamina A, ela é importante para as funções da retina, né, dos olhos, a pele, né, combate radicais livres, e a falta dela vai causar um problema chamado de cegueira noturna, né? Falaremos disso daqui a pouco. A vitamina D, ela é muito importante para regular as quantidades de cálcio nos nossos ossos e no sangue, e a falta dela vai causar o que nós chamamos de raquitismo ou osteoporose. A vitamina E é importante, né, para as prevenção, né, de abortos espontâneos, retarda o envelhecimento. A vitamina K atua na coagulação do sangue, né? Então, quando a gente tem deficiência em vitamina K, a gente pode desenvolver casos, né, de má função do fígado, sangramentos, né? Então, a gente vai ter aí várias doenças causadas pela falta dessas vitaminas. A vitamina hidrossolúveis são aquelas solúveis em água, a gente tem a vitamina C e o complexo B, né, formado por um conjunto de vitaminas B1, B2, B5, B6 e B12. A vitamina C, né, ela é composta, né, presente em alimentos, como a gente já sabe, cítricos, como laranja, limão, abacaxi, morango, acerola, né, e tem como principal função fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, em tempos de pandemia, é muito importante o consumo de alimentos ricos em vitamina C, né, para que o nosso sistema imunológico ele seja fortalecido. E a falta dessa vitamina pode causar uma doença chamada de escorbuto, que falaremos agora. Aqui nós temos algumas doenças, né, algumas avitaminoses, que são doenças causadas por falta, né, de vitaminas.
A vitamina D, né, que é importante para a absorção de cálcio nos ossos, causa uma doença chamada de raquitismo, que causa essa atrofia, né, nas pernas, nos ossos. A vitamina A, ela é importante para a retina. A falta dela causa um problema chamado de cegueira noturna, né, que dificulta a visão. A vitamina C, a falta dela pode causar uma doença chamada de escorbuto, que é essa imagem que vocês podem ver que causa uma inflamação na gengiva, sangramentos e com o tempo isso pode desenvolver a perda dos dentes, né? E era muito comum nos tempos das grandes navegações, né? As pessoas que vinham nos navios, eles tinham uma alimentação muito pobre, né? E desenvolviam o escorbuto e muitas vezes chegavam até a morte. E o beriberi, né, que causa problemas neurológicos, é causado pela deficiência em vitamina B1. Com isso, nós encerramos, né, a nossa videoaula. Eu espero que tenham gostado, que tenham compreendido. Nas próximas, nós iremos dar continuidade a proteínas, né, e ácidos nucleicos. Então, desejo a todos ótima semana e ótimos estudos. Até logo!